está escrito que aquele que te busca alcança o teu favor e encontra a vida e alcança o teu favor. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar este culto direcionado a Ti. Venha, Espírito Santo, ensinar no Espírito, ensinar no coração aqueles que querem desenvolver uma vida contigo, aqueles que querem se fortalecer na tua presença, os teus caminhos. Venha, Espírito Santo, levante aqueles que estão, quem sabe, prostrados espiritualmente, precisam se levantar. Fortaleça e renove, Senhor, as forças daqueles que têm andado na Tua presença. Venha e convença a respeito da Tua vontade aqueles que ainda não foram convencidos. Fale, Senhor, aos corações. Está escrito que a Tua voz é tão poderosa que faz tremer o deserto, e é absolutamente necessário ouvirmos a Tua voz. Fale com aqueles que querem lhe ouvir. Perdoa os pecados, as iniquidades, lance as iniquidades no mar do esquecimento. Aqueles que confessam a Ti os seus pecados, têm os seus pecados perdoados. Que em nome de Jesus o Senhor venha trabalhar nos corações. Senhor, venha operar, que aqueles que apresentam um coração aberto, um coração contrito, quebrantado, o Senhor venha em nome de Jesus operar, trabalhar, agir, abençoar, e que tudo que nós fizermos aqui seja para a Tua glória e aconteça segundo a Tua direção, a Tua orientação, e que se possa, meu Pai, glorificá-lo. Faça em nome de Jesus abençoar cada pessoa que aqui veio de coração. O Espírito Santo conduza todas as coisas. Que o Senhor seja glorificado. Que haja também uma renovação de pensamentos dentro daqueles que têm pensado de um modo contrário à sua vontade. Está escrito: eu aqui sei que pensamentos tenham a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Espírito Santo abençoe, renove os pensamentos, as forças, e que tudo seja para a glória e honra do Teu santo nome. Faça resplandecer a Tua luz sobre nós, sobre este lugar. Que a Tua presença, Espírito Santo, controle tudo neste ambiente, neste lugar. O Senhor seja glorificado, nós te pedimos isso de todo o nosso coração. És
és a nossa estrela da manhã. Feche os olhos e cante. Cordeiro Santo, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele cante. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, Que não pode mentir. Cante, por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui. Te louvamos. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso pelo amor. seu imenso amor. Manifesta o Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. cante para sempre, ó meu Deus. Pra sempre, Oh meu Deus, Te louvamos, ó Senhor, te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. pelo seu imenso amor. Manifesta o seu perdão Manifesta o teu perdão e poder. e assim E assim vamos te adorar. te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, oh meu Deus. Olha, assim, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui e pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Senhor, limpa o nosso coração. Ajude-nos a nos aproximarmos de todo o coração. Fale com aqueles que querem lhe ouvir. Revela-te, Senhor, para aqueles que não o conhecem. Que o Espírito Santo nos abençoe. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia. Deixe-me dar uma orientação que vai servir para quem já assumiu um compromisso firme com Deus, que serve para quem está começando na fé e para aqueles que talvez estejam deixando de agradar a Deus em função dos outros. Mateus capítulo 10, por favor. eu quero sim sentir você perto de mim. Mateus capítulo 10. Teu doce amor, Tão puro, puro e belo como a flor. no teu olhar, No teu olhar, tão meigo eu quero me encontrar. também eu quero me encontrar. Quero sentir a tua mão, Quero sentir a tua mão, de Pai a me guiar. de Pai a me guiar. Não quero ter Não quero ter alguns minutos com você. alguns minutos com você. Me deixa ser, cante, Me deixa ser para sempre. pra sempre o teu bem querer. Me ensina, Deus, Me ensina, Deus, como ouvir como ouvir o teu chamar.
Meu coração quero entregar, seguir os passos teus. Olhe para mim, depois a gente lê. A maioria de vocês já ou leram ou já ouviram esta mensagem, mas ela é muito importante para quem assumiu um compromisso firme em seguir Jesus, para fortalecer ainda mais. Isto é muito importante para quem está começando na fé, e é importante para aqueles que ficam divididos entre Deus e muitas das vezes as pessoas. Para que você, para que nós, para que o cristão cresça espiritualmente, isso depende só do pastor, não depende só da igreja. O trabalho que se realiza na igreja, como é realizado na igreja, tem uma importância muito grande. Tem a obra do Espírito Santo, aquela parte que o Espírito Santo é quem faz, mas depende muito do coração das pessoas, depende muito do coração de cada um. A vida com Deus, ela exige, requer decisões. Eu quero andar com Deus, eu quero ser um verdadeiro seguidor de Jesus, eu quero crescer espiritualmente. Isso exige decisões da minha parte, da sua parte, da parte da pessoa. Esse crescimento, a construção da vida com Deus, o desenvolvimento espiritual, tornar-se um verdadeiro seguidor de Jesus, não depende só de Deus, ou simplesmente do pastor, ou simplesmente do trabalho que a igreja faz, e a pessoa mesma, ela não precisa fazer nada. Isso não existe. Eu quero desenvolver a minha vida com Deus, eu quero crescer espiritualmente, eu quero me tornar uma pessoa cheia da presença de Deus, eu quero ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Isso depende de decisões também. Deus vai falar, nós temos que crer e decidir obedecer. Por isso que a gente vê pessoas que às vezes, mesmo acontecendo um trabalho espiritual por parte da igreja, mesmo a pessoa tendo oportunidades de crescer na sua vida com Deus, você vê pessoas que vivem como se parece que elas nunca ouviram a palavra de Deus. Não aconteceu transformações, crescimento, mudança, e naquela mesma igreja, naquele mesmo lugar, ouvindo as mesmas orientações, você vê pessoas que tiveram a vida transformada e se tornaram novas pessoas e construíram uma vida com Deus e cresceram e são verdadeiros seguidores de Jesus, e as pessoas olham para eles e as pessoas acabam reconhecendo: esta pessoa realmente é de Deus. O fruto que ela dá
é de alguém que é de Deus. Aquela pessoa, ela precisou tomar decisões. Ela precisou tomar decisões. O Espírito Santo falou, ela ouviu a palavra de Deus, Deus falou com ela. E ela creu, aceitou e decidiu viver, obedecer, praticar. Sem isso, esquece. Sem isso, esquece. Muitas pessoas dentro de igrejas, elas pensam que elas não precisam tomar decisões em relação a Deus, as coisas de Deus. Elas pensam que elas vão ficar paradas e Deus vai fazer tudo automaticamente sem que elas tenham que tomar decisões. Não é assim, porque nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Deus nos deu a capacidade da gente decidir se vamos obedecer ou não, se vamos seguir ou não, se vamos fazer ou não. Nós temos o livre-arbítrio. Deus pode falar com a pessoa e ela: eu não quero obedecer, eu não quero seguir, eu não vou fazer, eu não quero seguir. E Deus vai fazer o que? Obrigá-la? Não, não existe isso. Então, esses ensinamentos que Jesus deu aqui, que vamos ler, eles têm muito a ver com decisões. Jesus disse assim, vamos ler devagar, Mateus 10, 34. Jesus disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Olhe para mim, por favor. Tudo aqui tem a ver com decisões. Tudo. Primeiro, olhe para mim. Jesus disse assim para os discípulos: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Essa paz que ele se refere é aquela paz superficial que as pessoas procuram. Tem que estar tudo muito bem para que eu me sinta em paz. É a paz que o mundo procura. Tudo tem que estar perfeito para que a pessoa se sinta em paz. É uma paz superficial. Jesus disse: eu não vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer essa paz superficial. A paz que vem de Deus excede a todo entendimento. Ela é uma coisa interior, não depende das circunstâncias. A pessoa pode estar enfrentando 1000 lutas por fora, mas ela pode se sentir em paz por dentro, porque é a paz que vem de Deus. Ela excede a todo entendimento. Não se consegue explicar. Caramba, a pessoa está enfrentando 1000 lutas, mas ela está em paz. Excede ao entendimento. Jesus disse, olhe para mim, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. A espada é um instrumento utilizado em guerras, em batalhas, em lutas. Então Jesus, ele estava dizendo, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. O que significa isso? Nós vivemos em um mundo de trevas. São bilhões de pessoas fora da presença de Deus e que vivem em trevas. Vivem em trevas. A partir do momento que uma pessoa passa a crer em Jesus,
assume a fé em Jesus, assume a fé, você tem que saber, assumiu a fé, assumir a fé, assume a fé em Jesus, esta pessoa agora, por causa da fé em Jesus, do seu compromisso com Ele, ela vai passar a ter outra visão. Os pensamentos dela agora são diferentes, os objetivos dela mudam, a visão em relação à vida, em relação ao mundo, em relação às coisas, em relação ao que abençoa, o que não abençoa, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, a visão da pessoa muda. A pessoa agora está na luz, porque assumiu a fé em Jesus. E o restante? O marido, o filho, o pai, a sogra, a nora, o cunhado, aqueles que não assumiram fé, não creem em Jesus, não assumiram compromisso, eles estão em trevas. Eles podem ter virtudes, um bom coração, serem pessoas até honestas, mas espiritualmente eles estão mortos e eles estão em trevas. A visão deles é uma, os objetivos deles são outros. Então, acontece espiritualmente uma mudança. Agora eu estou crendo em Jesus, seguindo Jesus. Eu vou começar a enfrentar lutas também em relação às pessoas, porque as pessoas estão em trevas, eu estou na luz, eu estou agora crendo em Jesus. Jesus disse para os discípulos: oh, não penseis que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. E ele disse então em seguida, explicando, pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e a sogra. Os inimigos da sua casa, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Começa a acontecer uma luta, normalmente dentro de casa, porque a esposa, que agora às vezes nem chegou ao ponto de assumir um compromisso firme em seguir Jesus, às vezes ela está apenas vindo à igreja, mas ela está ouvindo a palavra de Deus, ela agora está crendo. Então agora essa esposa espiritualmente está numa situação diferente do marido. O marido está em trevas. Ele é um bom homem, mas espiritualmente está em trevas. Ele é um homem honesto, mas está em trevas. A visão dele é uma, os objetivos dele é uma, as práticas deles é uma, a sua agora é outra. O que começa a acontecer? Uma luta, porque um está na luz, o outro está nas trevas. Essa esposa vai começar a enfrentar lutas. Esse marido vai querer que ela continue numa vida pecaminosa, muitas das vezes. Esse marido vai, muitas das vezes, criticar a fé, tentar puxá-la para o mundo, para as coisas do mundo. Esse marido agora vai começar a se levantar contra ela. Por quê? O que ela fez de errado? Nada. É que agora ela está na luz, ele está em trevas. O que essa esposa vai ter que fazer? Ou o marido, se for o inverso, ou o filho em relação à mãe, ou a mãe em relação ao filho, ou a irmã em relação... O que essa pessoa que está começando a seguir Jesus, ela vai ter que fazer? Ela vai ter que decidir, ela tomar uma decisão, vai ter que tomar uma decisão. O que eu faço? Eu me deixo levar? Eu me preocupo mais em agradar o meu marido, minha esposa, meu filho, minha mãe, meu pai, que agora está me perseguindo, me criticando, se levantando contra mim, tentando roubar minha fé? Ou eu bato o meu pé firme e coloco o meu compromisso acima de tudo com Deus? Decisão.
Vai ter que tomar uma decisão. Se não tomar uma decisão firme, nunca vai conseguir crescer espiritualmente, nunca. Porque vai estar sempre vivendo uma vida meio que um pé aqui, outro lá com Deus. Por quê? Porque está preocupada em agradar os outros, em não ficar mal com os outros, em agradar. Não funciona assim. Jesus disse: não funciona assim. Jesus disse: eu vim trazer divisão. Por quê? Porque ele quer destruir família, porque ele não quer abençoar a família, porque ele quer destruir casamento, ele quer destruir lar, ele quer destruir famílias. Não, não é nada disso. É que o fato de alguém vir para a luz e outros permanecerem em trevas causa uma divisão, causa uma luta, causa uma batalha. Mas aí entra o propósito da pessoa. O que você quer? Você quer crescer com Deus? Você quer desenvolver sua vida com Deus? Você quer realmente se tornar um verdadeiro seguidor de Jesus? Você quer desenvolver sua salvação, assegurar sua salvação? O que você quer, afinal de contas? Agradar mais o seu marido, a sua esposa, o seu filho, sua mãe, seu pai? Ou você quer ter um compromisso, acima de tudo, com Deus? Quando a pessoa decide: eu vou assumir um compromisso, acima de tudo, com Deus, mesmo que ela passe por algumas lutas por um tempo, mas ela está no caminho correto, ela está no caminho certo. Mas o problema é que existem muitas pessoas dentro de igrejas que elas até frequentam as igrejas, mas nem todas elas se tornaram verdadeiros discípulos de Jesus, porque elas vão ao culto, assistem um culto. No entanto, às vezes elas desagradam a Deus, porque elas querem agradar as pessoas, e às vezes elas até cometem pecados diante de Deus por querer agradar as pessoas, por querer fazer a vontade das pessoas, por querer viver uma vida dividida entre Deus e as pessoas. Isso não funciona nunca, vai funcionar nunca. Algumas pessoas incrédulas, estão em trevas, elas às vezes respeitam a fé. O marido não busca, não se voltou para Deus ainda, a mãe, o pai, o filho, alguém não se voltou para Deus. Alguns respeitam, ficam na deles, não têm a fé, mas também não se levantam contra, não tomam atitudes para causar confusão. Mas não tem jeito, você vai enfrentar essa luta com outras pessoas. Se não for com um, vai ser com outro. Por quê? Porque trevas e luz, a visão é uma, os objetivos são uns, a sua visão agora é outra. Jesus deixou claro: os inimigos do homem serão os da sua própria casa, porque esta guerra, esta batalha começa muitas das vezes dentro de casa. É o marido agora perseguindo a esposa, ou a esposa tentando roubar a fé do marido. Agora é o filho criticando, perseguindo a mãe. Às vezes a irmã perseguindo a irmã, e por aí vai. Então você, no entanto, essa batalha que se trava às vezes de início, ela pode ser vencida rapidamente se a pessoa tiver de fato uma firmeza no seu compromisso com Deus. Nem todo mundo tem. Eu já disse várias vezes, várias pessoas da minha família, na incredulidade, não havia, pelo menos lá no Rio de Janeiro,
não havia nenhum parente meu, nenhum, nem dentro da minha casa, nem fora, nem a parentela, nenhum, que pisava os pés numa igreja evangélica. Eu fui o primeiro. E vivíamos uma vida, e eu vivia no meio deles uma vida absolutamente mundana. Tudo que tem a ver com o mundo, com trevas, não utilizei, graças a Deus, drogas. É uma vida mundana, religiões, procurávamos demônios, íamos para todo tipo de lugar, praticávamos muita coisa. Aí eu começo a buscar. Não tinha ninguém. Eu começo a buscar, eu começo a ir à igreja. Então a guerra foi pesada, mas ela não demorou muito tempo. Por quê? Porque eu deixei claro que eles, sendo, embora fossem família, parentes, entes queridos, e nós temos que amar, respeitar as pessoas, enfim, mas eu deixei claro para eles que eu já tinha tomado uma decisão e o meu compromisso com Deus estava acima do meu compromisso com eles. Acabou. E isso foi pesado, mas foi rápido, porque eu não ficava titubeando entre Deus e eles. Quando eles vinham para roubar minha fé, para tentar me desvirtuar, criticar, não sei, eu não ficava titubeando. Não, eu tomei uma decisão firme. Então é como se eles e o diabo, eles e os demônios que os usavam, entendesse, não adianta a gente perseguir, porque não vamos conseguir nada. E à medida que foi passando o tempo, Deus foi honrando, porque outros da família começaram a buscar. Só que existem pessoas que elas vivem como? Elas assistem reuniões, frequentam a igreja, aparentemente elas assumiram um compromisso muito firme com Jesus, mas às vezes aquilo é só aparência dentro da igreja, porque lá fora, às vezes em função dos outros, elas desagradam a Deus. Elas estão mais preocupadas em perder os outros do que perder o próprio Deus, a vida com Deus, do que perder a própria vida com Deus. Então, às vezes, esposas começam a ser perseguidas pelo marido. Aí elas ficam preocupadas. Eu acho que se eu continuar indo na igreja, se eu continuar buscando, eu acho que eu vou perder o meu casamento. Elas mostram que elas estão mais preocupadas em não perder o marido do que o próprio Deus. Já vi gente que abandonou a fé por causa do marido. Ele não proibia de vir na igreja. Ele era usado pelo diabo, ele perseguia, ele criticava e ele demonstrava que não estava nada satisfeito com a fé que a esposa tinha. Eu já vi casos, são vários casos, de esposas que foram se afastando de Deus para tentar salvar ou assegurar o casamento, e não ficaram nem com o casamento nem com Deus, nem o marido nem Deus. Alguma coisa aconteceu, nem aquele casamento que a pessoa tanto tentou salvar e colocou aquilo mais importante do que Deus, salvou. Já vi pessoas que passaram por situações, por quê? Porque elas não tomaram uma posição firme em relação às pessoas. Então, Jesus não está dizendo,
despreze sua família, não dê importância à sua família, eu quero mais é que a família se destrua. Não é nada disso, nada disso. Mas Jesus deixou claro que os que queriam ou quisessem se tornar seus verdadeiros seguidores, eles também teriam que ser pessoas decididas e capazes de decidir por Ele acima de tudo, por Ele acima de tudo, um compromisso por Ele acima de tudo. Então ele deixa claro dizendo: porque os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quer dizer, quantas pessoas às vezes vêm à igreja no domingo, assistem reuniões, mas lá no meio da família, eles às vezes, para agradar a família, eles participam dos pecados da família. Eles participam dos pecados da família. Eles são coniventes com o pecado da família. A família vive uma vida pecaminosa e eles participam, e eles são coniventes, e eles vivem os pecados da família deles. Então essas pessoas ficam amarradas espiritualmente, elas não conseguem avançar com Deus. Outras não conseguem sequer se firmar na vida com Deus, porque elas começam a ser perseguidas dentro da própria casa e elas acabam fracassando na fé. Outros, às vezes, eles continuam dentro da igreja, mas não se vê uma diferença entre eles e a família deles, espiritualmente falando. Não se vê uma diferença entre o procedimento deles e da família deles. Por quê? Porque eles vão à igreja como quem diz assim: não, eu quero que Deus me abençoe, eu quero quer para o inferno? Não quero para o inferno, eu queria ter minha salvação, quero ser abençoado por Deus. Então eles dão um pulo na igreja, frequentam a igreja porque eles querem a bênção de Deus, as bênçãos de Deus. Mas eles são fracos, e eles também falam assim: não, mas eu tenho que agradar minha família, eu tenho que ficar bem com todo mundo. E eles então às vezes são participantes dos pecados da família deles, e isso não permite que eles cresçam espiritualmente. Isso tira a bênção de Deus que poderia vir sobre a família deles, tira a bênção de Deus. A esposa que amar o seu marido, respeitá-lo, ser submissa naquilo que não desagrada a Deus. Se ele disser acende uma vela, põe imagem, você não vai fazer. Mas tem que ser submissa naquilo que é agradável a Deus. O marido tem que amar, considerar a sua esposa, respeitar a sua esposa. O filho tem que honrar o pai, a mãe. Tudo isso está na Bíblia. Mas isto não significa que o meu compromisso com Deus tem que estar acima do meu compromisso com a família ou com as pessoas, a ponto de eu agradar mais as pessoas e até desagradar a Deus. Então é muito importante que a gente entenda que a nossa vida, para desenvolver com Deus, ela depende de decisões. Não adianta, ela depende de decisões. Eu vou me firmar mais com Deus, assumir um compromisso maior com Deus quando o meu marido estiver mais voltado para Deus, quando meu filho, minha mãe, meu pai estiver mais voltado para Deus. Isso não funciona assim, porque você pode orar pelo seu marido, sua esposa deve orar, mas quem garante é você que ele vai crer em Jesus? Você garante isso? Não. Quem garante que ele vai abrir o coração? Quem garante que ele vai se voltar para Deus? Quem garante que ele vai seguir Jesus também? Você não tem como garantir. Por quê? Porque o coração dele é individual. Nem todo mundo vai se converter, nem todo mundo vai abrir o coração. É individual. Você garante que o seu filho vai abrir o coração? Você garante que a sua esposa vai abrir o coração? Você não tem como garantir. Você pode orar, e se você for muito fiel, e fiel acima de tudo a Deus,
a possibilidade de Deus te honrar muito mais é muito maior, inclusive em relação à sua família, porque você está colocando Deus acima do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua noiva, do seu namorado, da sua sogra, da sua nora, da sua filha. Você o colocou acima de tudo. A possibilidade de você ser muito mais honrado por Deus em tudo e em relação inclusive à sua família é muito grande, é muito maior. E para que você se torne, qualquer um se torne um verdadeiro discípulo de Jesus, a pessoa tem que chegar nesse ponto. Jesus disse, versículo 37, quem ama seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, olhe para mim, por favor. O que Jesus quis dizer? Que para que a gente seja digno dele e para nos tornarmos um verdadeiro discípulo dele, o nosso compromisso com ele tem que estar acima do nosso compromisso com qualquer pessoa, inclusive com a família. Com a família. Então eu tenho que amá-lo mais do que o marido, mais do que a esposa, mais do que o filho, mais do que a filha. Exatamente isso. O seu comprometimento, o seu amor, a sua dedicação, a sua fidelidade tem que estar em relação a ele acima de qualquer pessoa. Tem pessoas que às vezes passam anos dentro da igreja, mas elas nunca conseguiram viver isso. Elas amam mais o filho do que a Deus, ama mais a filha do que a Deus, mais a esposa do que a Deus, mais o marido do que a Deus. Elas nunca conseguiram passar por essa porta e dizer assim: eu passei por essa porta, eu consegui amar e me comprometer com Deus acima de todo mundo. Elas não conseguiram isso até hoje. Você fala: ama Jesus? Amo. Você ama Deus? Amo. Mas às vezes esse amor para com Deus está abaixo do amor para com a esposa, o filho, o marido, o pai, a mãe, seja o que for. Esse é como uma fronteira, espiritualmente falando. É como uma fronteira que a gente tem que atravessar. Até hoje amava mais o marido, mais a mãe, mais o pai, mais a esposa, mais o filho, mais a filha do que a Deus. Eu tenho que passar por essa fronteira, eu tenho que conseguir, eu tenho que me comprometer com Deus, e o meu amor para com Ele tem que estar acima do amor para com marido, esposa, filho, pai, mãe, filha, seja lá quem for. Muita gente não conseguiu isso. Eles estão numa fronteira, mas não conseguiram atravessar essa fronteira. Eles ficam bastante amarrados, não crescem espiritualmente. E não adianta você pensar que depende só do pastor. Não adianta você pensar. Nós temos que ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Mas não adianta você pensar que o bispo chega aqui com um monte de estudozinho, um monte de coisa que vai te fazer voar espiritualmente. Não quer dizer nada, nada vezes nada. Se você não tiver coração aberto para isso, não adianta. Ontem eu estava lendo o livro de Atos. Houve o batismo no Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, dia de Pentecostes. Então havia 120 discípulos buscando, orando, cumpriu-se a promessa, o Espírito Santo foi derramado, passaram a falar em outras línguas. Lá fora do templo estava acontecendo a festa de Pentecoste, a comemoração da colheita, por isso Pentecoste. Aí aquelas milhares de pessoas ouviram as pessoas falando em línguas e aquele barulho todo, aquela coisa, né? Aí começaram a dizer lá fora: esse pessoal está bêbado, embriagado, tal, tem uma confusão lá fora. Aí Pedro foi lá fora. Aí Pedro fez um discurso. É um discurso. Se a gente lê o discurso,
devagar, nós não vamos gastar 20 minutos. Está escrito lá o discurso que ele fez. Começou a falar do profeta Joel. Olha o que aconteceu aqui. Joel profetizou, veio falando de Jesus, falou de Davi, Davi também profetizou a respeito de Jesus e tal, e foi falando: esse que vocês mataram, crucificaram, é o Salvador, Filho de Deus. Vocês o mataram, ele morreu por causa do nosso... Pedro fez um discurso de 20 minutos. A Bíblia diz: compungiu-se-lhes o coração. Compungir significa ser tocado. Foi compungido a uma decisão. Aquelas pessoas não escutaram nada de sofisticado, nada. Tudo muito simples e direto. Elas então perguntaram: o que faremos? Que faremos, irmãos? Como quem diz: o que a gente faz para a gente ter a salvação, para a gente ter o dom do Espírito Santo, para a gente ter tudo isso aí? O que a gente faz? Aí Pedro falou: tem que se arrepender, batizar nas águas e tal. Dali milhares de pessoas se converteram e foram salvas naquele dia. Porque o coração, eu não tenho condições, não tem estudo bíblico que faça você: eu escutei esse estudo, então agora eu vou amar a Jesus mais do que o meu marido, eu vou amar a Deus mais do que a minha esposa, mais do que o meu noivo, mais do que o meu filho, mais do que minha filhinha, meu filhinho. Não tem. Você tem que ouvir sobre isso. Simplesmente ouvir. Olha, Jesus disse: quem ama o pai, a mãe e tal, mais do que a mim, não é digno de mim. Você não é digno de mim. Você não é digno de mim. Quem é que vai tomar essa decisão? Não, a partir de agora, o meu comprometimento com o Senhor Jesus tem que estar acima do meu comprometimento com o meu marido, com a minha esposa, meu filho, meu noivo, minha namorada, seja lá quem for. O meu amor para com ele tem que estar acima de tudo. Quem vai tomar essa decisão? É você. Se não tomou, eu não posso tomar por você. Não tem palavra tão que vai fazer isso. É o coração. Tem que crer nisso. Eu quero ser digno de seguir Jesus. Eu quero ser digno dele. Então, para mim ser digno dele, eu tenho que atravessar essa fronteira aí. Eu tenho que conseguir passar essa fronteira. Agora eu tenho que me comprometer com ele acima do meu marido, da minha esposa, do meu filho, namorado, não sei o quê. O meu amor, essa é uma fronteira que muita gente não passou. Às vezes vai, ora, assiste reunião, entrega o dízimo de coração, oferta, dá de coração, porque crê que Deus abençoa, vem na igreja, canta, ora, mas e aí? Aqui, atravessou a fronteira? Às vezes não. Às vezes ainda tem o filho como se ele fosse um Deus. Ele está acima de Deus. Às vezes tem um marido que está acima de Deus no coração. Às vezes a esposa está acima de Deus. Às vezes a filha está acima de Deus no coração. Acabou. Não consegue avançar daí, porque não é digno. Quem ama mais do que a mim não é digno de mim. Então nós temos que entender isso, que crescer espiritualmente, desenvolver a nossa vida com Deus, não depende só do pastor, não depende só do trabalho que a igreja faz, e não depende de uma palavra que tão não sei o que, tão profunda, tão técnica, tão não sei o que mudou minha vida. Isso não acontece. Hoje não assistimos, domingo que vem, se possível, o testemunho do pastor Paul lá do Quênia. O entrevistamos aí alguns dias atrás. Não conhecia a palavra de Deus, estava tomando conta do rebanho do pai dele lá, tinha umas vacas lá, ele tomava conta lá no Quênia. Aí vem duas pessoas, deve ser missionários, pararam, foram até ele: posso falar com você? Aí ele ficou meio assustado e falou: tá bom, pode. Aí os missionários deram a ele um folheto.
estava escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele deu aquilo, não entendeu muito bem, mas disseram: Jesus morreu por nós, por causa dos nossos pecados, e nós podemos ter vida, e sem ele nós não temos vida. É um negócio de 5 minutos. Parece que deram uma Bíblia para ele e disseram: lê a Bíblia que Deus vai falar contigo. Em poucos dias esse homem estava convertido. Em poucos dias ele se arrependeu, abandonou tudo de errado, e em pouco tempo outra pessoa. Então o coração é fundamental. O coração aberto, o coração que crê, o coração que decide. Aí você prega uma vez para uma pessoa, uma vez. Abre o coração, decide, crê, e tudo começa a mudar. Às vezes você se prega 1000 vezes para a mesma pessoa, não acontece nada. Por quê? É o coração. O coração tem que decidir, o coração tem que crer, o coração tem que se abrir. Ouvimos aqui o pastor Ami do Paquistão outro dia. Estava indo lá para as boates usar drogas, álcool. Deus falou com ele, no coração dele. No meio do caminho ia para a boate, Deus falou com ele: você tem que ir para uma igreja, procurar um pastor. Não leu nada, ninguém pregou para ele, Deus falou com ele. E ele entendeu: eu tenho que tomar uma decisão, ou eu vou para a boate, ou eu vou para uma igreja procurar um pastor. Aí ele foi para a igreja procurar um pastor. O pastor pregou para ele, ensinou, orou por ele. A partir dali a vida dele mudou. Por que mudou? Porque abriu o coração, porque creu, porque decidiu. Então nós temos que decidir. Se eu ficasse preocupado em desagradar minha mãe, minhas irmãs, meus parentes, meus não sei o que, meus amigos, eu nunca tinha assumido fé em nada. Eu assumi a fé e acabou. Passei um fogo tremendo, porque vivia lotado de amigos do mundo, amigos da boate, amigos da cerveja, amigo da prostituição. Era assim que eu vivia, era solteiro, vivia em trevas. Mas assumir a fé, vieram igual abelha para cima de mim. Mas eu não ficava, não sei, vou, não vou. Não, eu saí fora de tudo que tinha a ver com as coisas do mundo. Aqueles amigos sumiram, eu não perdi nada. Eu não perdi nada, eu só ganhei com Deus. Eu não perdi nada. Muitos deles morreram em trevas. Alguns ainda aparecem, às vezes, quando eu vou no Rio de Janeiro fazer reunião, alguns aparecem lá na igreja para pedir oração, para se libertar do alcoolismo. Às vezes eu atendo alguns. Já passei por isso no Rio de Janeiro várias vezes. A pastora às vezes fala: lembra dele? Um cara acabado. E eu, sei lá quantos anos atrás, só que o cara se acabou, né? O cara se acabou. Esse aqui é o fulano, ó. Jogava futebol contigo, ia não sei para onde com você. Rapaz, tá acabado. Eu não vou falar que o cara tá acabado, né? Não dá para falar: pô, você tá acabado. Senão eu acabo de acabar com ele, né? Não vou fazer isso. Mas você olha assim e fala: caramba, o que é a vida em trevas? O que é a vida sem Jesus? O que é a vida de acordo com o mundo? É uma desgraça, Então eu quero fazer uma oração. Eu não me preocupo se você já ouviu a pregação, não me preocupo não. A minha preocupação é que eu suba no altar e fale aquilo que a igreja precisa ouvir. Tá certo? Essa é a minha preocupação. Não me preocupo, e eu sei que tem a obra do Espírito Santo.
tem a obra do Espírito Santo. Não é porque o pastor fala bem, não é porque o pastor tem capacidade de falar bem, ou vai falar difícil, ou vai falar bonito, que vai fazer com que alguém creia. Isso não funciona assim. Tem a obra do Espírito Santo, mas tem o coração das pessoas. Se dependesse só do Espírito Santo, se dependesse só de Jesus, todo lugar que Jesus entrou, todo mundo ia se converter, ou não? Sim ou não? Mas se converteu? Onde ele foi, todo mundo se converteu? Todo mundo se arrependeu? Mas era Jesus, não era nem um apóstolo. Dizer, o apóstolo. Não, era o próprio Jesus. Onde ele foi, todo mundo se converteu? Não. Era ele falando, era ele ensinando. E muita gente não creu, e muita gente não aceitou, e muita gente não abriu o coração. Por quê? Porque tem a obra do Espírito Santo. Eu confio muito nela. É aquela parte que o Espírito Santo é que pode fazer. Mas eu também sou consciente de que depende do coração das pessoas. Então, imagina você, a pessoa está lá cuidando de umas vacas no meio do mato lá, aí para lá 2 missionários, dá um folheto, não fala nem muita coisa, toma aqui o folheto, ó. Aí ele vê o folheto, aí eles só repetiram para ele, ó, Deus amou o mundo de tal maneira, tal. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, e sem Jesus a gente não tem esperança. Foi uma pregação rápida, não entendeu muita coisa. Depois, para ir embora, na hora de ir embora, disseram, ó, você procura ler a Bíblia, Deus vai falar contigo. Eu não entendia nada, mas Deus falou com ele, abriu o coração. Hoje é um pastor, está servindo a Deus, ganhando almas para Deus, servindo a Deus. Então, para você entender, se situar e saber orar, primeiro, você atravessou a fronteira? Atravessei. Aprendi a colocar o meu comprometimento com o Senhor Jesus e o meu amor acima do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, do meu bebê, da minha netinha, de não sei quem, não sei que. Você conseguiu isso? Consegui, graças a Deus. Então você atravessou uma fronteira, continua firme em fazer a vontade dele. Respeite, ame sua família, mas não seja conivente com os pecados dele, não participe dos pecados dele, não seja conivente, senão você tira até a bênção de sobre eles. Você tira a bênção de sobre eles. Você tira. Quando a gente honra a Deus acima de tudo, a gente tem a possibilidade de ver, inclusive, a nossa família sendo alcançada, verdadeiramente, porque a gente decidiu isso. Então, se você já atravessou a fronteira, para você, graças a Deus, é só você se manter firme. Não, bispo, eu não atravessei essa fronteira, não. Na realidade, no fundo, eu venho, leio a Bíblia, oro, recebo oração, trago dízimo, oferta, canto, às vezes até falo de Jesus para outras pessoas, mas é o seguinte, olha, no fundo, o meu amor, o meu comprometimento com o meu filho, está acima do meu comprometimento e amor com Deus. Então você não atravessou essa fronteira, você não atravessou isso. Está mais no meu marido, mais na minha esposa, mais no meu netinho, mais na minha netinha, mais não sei o que. Você não atravessou essa fronteira. Quem ama mais do que a mim não é digno de mim. Você quer se tornar digno dele? Eu quero. Tem que atravessar essa fronteira. E eu digo e repito, eu já atendi pessoas que, não, meu marido me critica, não sei o que, às vezes não quero ficar mal com ele, não sei o que. Eu já vi esposas como que dizendo assim, eu prefiro agradar o meu marido que a Deus. E eu disse, olha, cuidado, hein? Tome muito cuidado, porque quando se faz isso, a gente desagrada muito a Deus. E eu já vi essas pessoas que eu atendi assim, depois, nem com o casamento, nem com o marido que elas tanto quiseram garantir, elas ficaram. Nem Deus, nem o marido.
nem Deus, nem a namorada, nem Deus, nem o noivo, nem Deus, nem não sei quem. Por quê? Porque elas preferiram honrar, acima de tudo, alguém e não a Deus. Então, para terminar, quem acha a sua vida, perdê-la quando os objetivos em relação a essa vida aqui terrena são mais importantes para a pessoa, é o poder, condição financeira, a juntar dinheiro, a juntar bens, fama, popularidade, quando os interesses em relação a essa vida aqui são mais importantes, a pessoa não consegue largar mão disso. Não é que você não possa trabalhar, você não possa ter bens, você não possa ter dinheiro, você não pode, não é isso. Mas quando você consegue desprender, assim, não, os interesses desta vida aqui não podem ser mais importantes do que os interesses espirituais e do porvir, não pode. Minha vida, os valores, os objetivos meus têm que estar acima de tudo relacionados a Deus, as coisas de Deus, as coisas do porvir. Quando a pessoa quer ganhar essa vida aqui, os interesses das coisas aqui são maiores, ela perde tudo aquilo que Deus tem para ela, enquanto ela está aqui e no porvir, ela perde. Por isso Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, está lutando mais, acima de tudo, pelos interesses aqui terrenos, do que propriamente as coisas de Deus, você perde, inclusive, tudo que Ele tem e pode te dar enquanto você está aqui, e tudo que Ele tem preparado para o porvir, você perde. Quem, todavia, perde a vida por mim, perde a vida é o quê? Vai lá, se mata, comete suicídio? Não. Os interesses terrenos, conseguir afrouxar a mão dessas coisas. Antes eu pensava ganhar dinheiro é o mais importante, crescer profissionalmente é o mais importante, ajuntar bens é mais importante, ser famoso, não sei o quê, tem um monte de coisa que é mais importante para mim. Eu não largo mão dessa coisa, afrouxo a mão disso. Não. E você prioriza os interesses relacionados a Deus, a vida espiritual, as coisas do porvir, você é, inclusive, muito mais abençoado aqui, com o que Ele tem para dar enquanto estamos aqui, e além daquilo que tudo Ele tem preparado para o porvir. Quem perdê-la, salvá-la. É uma troca. Tudo isso depende de decisão. Um pastor não tem uma varinha mágica. É um coração duro, ama mais o marido, o filho, o pai e a mãe do que a Jesus. Os interesses pelas coisas desta vida aqui são mais fortes dentro da pessoa. Aí o pastor vai com a varinha mágica e tim! Tim! E agora mudou tudo. Agora a pessoa está amando a Jesus mais do que ao marido, a esposa. Agora os interesses pelas coisas terrenas diminuíram. E agora, não tem varinha mágica, não tem. O Espírito Santo fala, aí nós temos que crer, e nós temos que decidir, é isso que eu quero. Aí entra a obra do Espírito Santo que nos ajuda, amém? Entra a obra do Espírito Santo. Então não temos condições de convencer ninguém. Não temos condição. Se você pegar um monte de pessoas, aliás, os grandes testemunhos de homens, mulheres de Deus que se tem muitas das vezes, pessoas que se tornaram homens de Deus, mulher de Deus, pessoas que falam assim: caramba, você é homem de Deus, mulher de Deus. Aí você pergunta assim: você abriu o coração como? Se converteu como? O que aconteceu? Como é que foi? Por isso que a gente pergunta para os pastores: quando e como você conheceu o Evangelho? Aí vem um e fala: eu estava lá tomando conta das vacas do meu pai e tal. 2 missionários pararam, me deram um folheto, falou: caramba,
coração abriu. O outro diz assim, não, eu estava indo usar drogas e bebida na boate todo dia, toda semana. Aí Deus falou comigo, não vai para a boate. Você tem que procurar uma igreja e um pastor. Só isso, só isso. E ele ficou naquela, vou na boate, chegou no dia, ele falou, não vou para a boate, eu vou para a igreja. Aí foi numa igreja falar com o pastor, chegou lá, pastor, eu ia para a boate, eu uso drogas, eu bebo e Deus falou comigo que eu não devia ir para a boate, que eu devia vir para a igreja. Eu estou aqui na igreja. O pastor fez a parte do pastor, orou, ensinou, orientou, mas a decisão veio do coração dele. Então nós temos a nossa parte, existe a obra do Espírito Santo, mas você, cada um tem que entrar com o seu coração. Isso é tudo, são todos. Então, se Deus fala comigo, cabe a mim crer e obedecer. Vou decidir obedecer. Para onde eu vou? O que eu faço? E eu decidi fazer aquilo. E isso abençoa. Então, se você, para a gente resumir e orar, se você diz, já atravessei essa barreira, não fico me deixando levar por ninguém, não estou preocupado em agradar a ninguém, agradar a Deus acima de tudo. Acabou. Seja uma boa esposa, seja fiel, faça a sua parte, como marido, como esposa, tal, mas dentro daquilo que é agradável a Deus. Você tem que pecar, porque o seu marido quer pecar e você tem que agradá-lo e seguir o pecado dele. Quem disse isso? Não, minha visão, desculpa fulano, minha visão não é essa mais. Ah não, mas antes a gente ia para boate, a gente ia para forró, a gente ia para o boteco lá, a gente ia para aqueles ambientes lá beber, a gente se conheceu assim, disse, não, fulano, mas agora acabou, eu não tenho mais essa. Você não pode me obrigar a fazer isso. Ah, mas eu vou, eu quero. Mas eu não tenho que participar do seu erro, não vou fazer isso. Quando você toma essa decisão, você está abençoando ele, mostrando para ele outro caminho. Ah não, eu vou lá na boate, eu vou lá no boteco, eu vou lá no forró com meu marido, porque eu nem gosto mais, mas eu vou para agradar ele. Você está até tirando a bênção de sobre ele. Acredita nisso? Acredita ou não? Você está tirando. Você está como se a bênção que pode chegar, você está botando a mão na frente e dizendo assim, não, volta para cá. Seu filho, tem pais que participam dos pecados dos filhos. Isso é o meu filho. É o meu filho. Mãe, vai lá na rua, quando a senhora voltar, traz o cigarro para mim. Mãe, a senhora vai lá na rua, quando voltar, traz a bebida alcoólica para mim. Aí a mãe, tá bom, meu filho. Você está tirando a bênção sobre o seu filho. Meu filho, eu não estou te condenando, mas isso aí não é de Deus. Estou orando para que Deus liberte você. Eu não vou participar disso não. Ah, então eu vou lá comprar. Bom, aí é você, mas eu não vou. Aprenda a agradar a Deus acima de tudo. Amém? Fiquem de pé, vamos falar com Deus, por favor. Você está precisando tomar decisão nesse aspecto, tome, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. E essa divisão, essa batalha lá, ela vai diminuindo à medida que você se mostra firme com Deus acima de tudo. Essa batalha vai diminuindo e você vai prevalecendo. Amém? Feche os olhos no nome de Jesus, por favor. Quero dar em troca ao teu amor, aliviar a dor, aliviar a dor de quem me fez sofrer, de quem me fez sofrer. Quero ter a mansidão no olhar, quero ter a mansidão no olhar, a mansidão no olhar. em tudo que eu falar, Em tudo que eu falar, quero mostrar você, quero mostrar você
Teu Espírito que o tocou em Teu mim. Espírito tocou em mim. Eu vim aqui. Eu vim aqui. Toca, Deus. Toca, Deus. Agora fala. Agora fala no meu coração. Vem responder a minha oração. Vem responder a minha oração. Vem me querer. Vem me querer. Eu sou teu. Eu sou teu. Usa a minha vida. Usa a minha vida como bem quiser. Estou contigo. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Feche os olhos. Fale com Deus de acordo com aquilo que você entende que precisa dizer. Não conheço o seu coração. Não conheço o coração de ninguém. Deus é que conhece todas as coisas. Se você ainda não tem se comprometido com o Senhor Jesus, se não se comprometeu com Ele acima do compromisso que você tem com seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, seja quem for, você ainda não é digno dele. Por mais que você seja honesto, honesta, mas ainda não se tornou digno, digna dele. Só você pode atravessar essa fronteira. O Espírito Santo nos ajuda, mas Ele não nos empurra. Ele nos ajuda, mas Ele não nos obriga, não nos impõe nada. Muitos homens e mulheres de Deus tornaram-se homens e mulheres de Deus e hoje estão até servindo a Deus. E a transformação de homens que viviam em trevas, mulheres que viviam em trevas, para se tornarem homens e mulheres de Deus, aconteceu da maneira mais simples que se possa imaginar. Muitos deles ouviram muito pouco, mas aquilo foi suficiente, porque eles abriram o coração e o Espírito Santo fez a outra parte, os ajudou e tudo mudou. Quantas pessoas aprenderam rapidamente a se comprometer com Deus acima de tudo e de todos. Não se precisou falar muito. Quantas pessoas estão ouvindo o Evangelho há 40 anos, mas até hoje o filho, a filha, o marido, a esposa é mais importante do que Deus no coração deles. Existem aqueles que até idolatram seus familiares, fazem deles Deus, porque tudo aquilo que é colocado no coração acima de Deus é um Deus, é uma espécie de ídolo. Por isso eles não
não se tornam dignos de Jesus. Por isso eles não avançam com Deus. Quantos estão divididos entre Deus, em agradar a Deus e agradar a família ao mesmo tempo? Então fale com Deus. Caso você já tenha aprendido a amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, se comprometeu com o Senhor Jesus acima de tudo, de todas as coisas, adore-o, glorifique-o, peça para que o Espírito Santo revele-o de uma maneira maior dentro de você, de uma maneira muito mais forte dentro de você. Peça a Ele para se revelar de uma maneira maior na sua vida, no seu coração. Ele é Deus para fazer. Ele é Deus para fazer. Oh, meu Deus, que o Espírito Santo faça a obra dele onde tem sido permitido que ele faça. O Senhor conhece cada pessoa que está aqui, sabe que há pessoas que permitem que o Espírito Santo trabalhe em suas vidas, opere em suas vidas. O Senhor sabe disso, sabe que há pessoas com um coração aberto e que permite que o Senhor opere. Então opera, Espírito Santo, onde lhe tem sido permitido operar. Revela Jesus, revela a sua vontade, ensine-os, fortaleça-os, console-os, lhes dê força, ensine-os a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Venha, meu Deus, e trabalhe nos corações que permitem que o Senhor trabalhe. Nós te glorificamos, Senhor. Nós não temos uma varinha mágica para fazer mágica, não. Nós fazemos a nossa parte, cada um com o seu coração precisa crer e decidir aceitar e obedecer a sua palavra. E o Espírito Santo vem e faz a obra dele de acordo com o que cada um permite. É como Jeremias na casa do oleiro. O barro estava entregue nas mãos do oleiro, e o oleiro foi dando forma ao vaso de acordo com o que ele queria. Mas o barro estava entregue nas mãos do oleiro. Não importa a cor, a idade,
poder aquisitivo, nada disso. Cada um com o seu coração permite ou não que a obra do Espírito Santo seja feita. Eu creio nisso, confio nisso e sei que o Senhor é absolutamente poderoso para fazer quando é permitido que o Senhor faça. Oh, meu Deus, exaltado seja o teu nome. Nós te glorificamos. Que aqueles que assumiram um compromisso contigo e estão passando por lutas dentro de casa, seja onde for, por causa da fé em ti, que eles sejam fortes e firmes e tenham sabedoria e vejam esta luta e esta divisão acabando cada dia, que a tua luz deles possa iluminar os que estão ainda em trevas. Oh, meu Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, e que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado. Nós te pedimos, Senhor, de todo o nosso coração. Tu és o nosso Deus, Tu és digno de ser glorificado, digno de ser exaltado. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Exaltado seja o Teu nome. Agradeça a Ele, fale com Ele, abra o seu coração diante dele. Não quero ter alguns minutos com você. Me deixa ser para sempre o teu bem querer. Me ensina, Deus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. meu coração. Meu coração quero entregar, seguir os passos teus. Eu quero sim, cante. Eu quero sim. Feche os olhos e cante. Sentir você perto de mim. Teu doce amor. Teu doce amor, tão puro e belo como a flor. Teu olhar tão meigo, quero me encontrar. Quero sentir a tua mão de pai a me guiar. Não quero ter. Não quero ter alguns minutos com você. Me deixa. Me deixa ser para sempre o teu bem querer. Ensina, Deus, Como ouvir o teu chamado. como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar.
seguir os passos teus. Diga graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Podem sentar.